Hoje, vamos mergulhar num dos elementos mais fundamentais e, ao mesmo tempo, mais poderosos da experiência humana: a narrativa. Pensem nisto um segundo. Parece uma pergunta meio aleatória, não é? Ligar coisas que, à primeira vista, não têm nada a ver. Mas a verdade é que existe um fio invisível e muito poderoso que conecta tudo isso. É isso mesmo, histórias. E não estamos a falar só de entretenimento, é muito mais profundo. As histórias são quase como o sistema operacional que corre por trás de tudo o que a gente faz, pensa e sente. Então, vamos a fundo nisto. Contar histórias não é só um passatempo, ok? É uma função humana essencial. É algo tão natural para nós como falar. Olhem só para esta citação do psicólogo Jerome Bruner. Ela diz tudo. O nosso cérebro não foi feito para processar factos soltos, aleatórios. Nós, seres humanos, organizamos tudo em histórias, com começo, meio e fim. É a nossa maneira de dar algum sentido ao caos do mundo. E como é que isso funciona na prática, então? Bem, a primeira grande função das histórias é ensinar. Pensem bem, muito antes de existirem livros, escolas ou a internet, já existiam as histórias. Foi a nossa primeira tecnologia para passar conhecimento. Porque quando se ouve uma história, não se está só a absorver informação de forma passiva, de maneira nenhuma. O cérebro fica a mil. Começamos a imaginar mundos, a tentar resolver problemas junto com os personagens e, no processo, aprendemos sobre relações, sobre a sociedade e sobre a própria língua. Peguemos um exemplo clássico, a parábola do bom samaritano. É uma história super simples, certo? Mas a lição sobre compaixão que ela ensina, essa atravessa milénios e culturas. E reparem, a história não vem com uma lista de regras do tipo, faça isto. Não. Ela convida-nos a sentir, a colocar-nos no lugar do outro. As histórias também são incrivelmente poderosas para ensinar sobre identidade e amor próprio. Tem um exemplo ótimo numa história infantil sobre uma menina chamada Sofia. Ela aprende a amar o seu cabelo encaracolado quando a mãe lhe conta que a avó tinha os mesmos cachos e que cada um deles conta um pedaço da história da família. A história transforma o que era um problema num tesouro a ser celebrado. E essa ideia de identidade leva-nos direitinho ao nosso segundo ponto. É que as histórias não servem só para ensinar sobre o mundo lá fora. Elas constroem ativamente quem nós somos, aqui dentro. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. A ideia é que ninguém nasce com uma identidade fixa, pronta. Ela é construída. Pensem no poder de uma simples frase dita por um médico. É uma menina. Como os teóricos explicam, isto não é só uma observação. É um ato de fala que dá o pontapé de saída para uma vida inteira de narrativas, expectativas e comportamentos ligados àquela identidade. Este quadro ajuda a simplificar. De um lado, a ideia de que a identidade é algo fixo, que vem de dentro. Do outro, esta nova perspectiva. A identidade é algo que se constrói, que se representa dia após dia. Não é tanto algo que somos, mas sim algo que fazemos. No fundo, somos as histórias que contamos sobre nós e, claro, as histórias que os outros contam sobre nós. E às vezes basta uma única história, um único evento, para se tornar o centro de uma identidade. Esta frase é do escritor Mário de Andrade. Ela abre um conto sobre uma memória de infância, um corte de cabelo forçado. Aquele momento, aquela ferida narcísica, como diriam os psicanalistas, torna-se a história central de perda que vai moldar a forma como a personagem se vê para o resto da vida. É muito forte. Ok, então se as histórias constroem um indivíduo, elas também são a ponte que nos ligam uns aos outros. Porque a empatia, no fim das contas, o que é? É a capacidade de compreender e de se conectar com a história do outro. Na medicina, por exemplo, isto é super crítico. Estudos mostram que, durante a formação, a empatia dos estudantes pode diminuir. Porquê? Porque o foco fica todo na ciência, na doença, e às vezes perde-se de vista a pessoa que está a viver aquela história. A solução que muitos especialistas apontam? Voltar a dar atenção à narrativa do paciente. Mas como é que se faz isso? É um processo ativo. Primeiro, é preciso receber a história do outro. Depois, e isto é inevitável, a gente filtra essa história pelas nossas próprias experiências. O passo-chave, e o mais difícil, é o terceiro. Ter consciência de que temos os nossos próprios filtros, as nossas lentes. Só a partir daí é que se pode começar a construir uma ponte de compreensão de verdade.
Esta citação resume o desafio na perfeição. A empatia real não é fingir que somos neutros ou que não temos os nossos preconceitos. É o contrário, é reconhecer que eles existem e mesmo assim fazer o esforço de ouvir a história do outro nos termos dele e não nos nossos. O que nos leva ao nosso último grande ponto. Se as histórias ensinam, nos moldam e nos conectam, então elas são, acima de tudo, uma fonte imensa de poder. E quem sabe disto melhor que ninguém? O marketing, claro. Eles usam estas estruturas há décadas para nos persuadir. A famosa jornada do herói faz com que a gente torça por uma marca, como se fosse uma personagem de filme. As sparklines, que contrastam o que é com o que poderia ser, criam um desejo de mudança. Até a estrutura de pétala, como a que usamos aqui, serve para unir várias histórias para reforçar uma ideia central. Só que a mesmíssima arquitetura narrativa que vende um produto pode também derrubar um governo ou dar início a um movimento social que mudou o mundo. E aqui é que vem a reviravolta, porque se as narrativas são construídas, isso significa que elas também podem ser desconstruídas. As mesmas ferramentas usadas para impor uma visão do mundo podem ser viradas ao contrário e usadas para desafiar. É isto que se chama a história como uma micropolítica de resistência. Quando um grupo que sempre foi silenciado começa a contar a sua própria história, com a sua própria voz, não está só a partilhar uma experiência, está a contestar a narrativa dominante que o apagou. Cada história pessoal que é partilhada vira um ato político, uma pequena, mas poderosíssima forma de resistência. Portanto, como vimos, das canções de embalar aos grandes movimentos sociais, as histórias estão por todo o lado. Elas não são só parte da vida, elas são o próprio tecido da nossa existência, o código que rege as nossas vidas. Fica então a reflexão: se as histórias constroem o nosso mundo, que a história que estamos a construir hoje? As histórias que escolhemos contar, sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo, importam, e muito. Elas têm o poder de construir, de curar e de transformar. E essa escolha, no fim de contas, está nas mãos de todos nós.